Vídeo de Nicolás Maduro em restaurante famoso da Turquia gera revolta entre os venezuelanos. 7 em cada 10 médicos de São Paulo já foram agredidos no ambiente de trabalho. E ainda vamos falar sobre eleições. Quase 80% dos brasileiros não se lembram em quem votaram para deputado ou senador em 2014. O Redação Novo Tempo começa agora. Estamos começando mais um Redação Novo Tempo para você que está ligadinho aqui com a gente pela TV, pela rádio ou mesmo pela internet, né, Suzane? Porque a gente também está na internet, né? O pessoal que assiste a gente depois está na internet, não é verdade? Exatamente. Estamos em todos os lugares. Aproveita e convida, porque sempre tem alguns posts interativos aqui do Redação e daí você pode colocar o seu comentário, participar com a gente, expressar a sua opinião, para a gente também compartilhar aqui no programa. Exatamente, você pode interagir com a gente por meio das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. E aí você fala com a gente por meio dessas redes sociais. E também tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo, onde você pode assistir esse programa agora ou outros que já passaram por aqui e outros programas do Departamento de Jornalismo da Novo Tempo também, Realidade em Pauta, Exatamente. Revista Novo Tempo, Identidade Geral, Conexão Novo Tempo. Tem mais algum que eu não falei? Acho que é isso que a gente faz, né? Acho que Você foi. falou revista? Falei Revista Novo Tempo. Então, tá Você bem. falou Falou redação? revista, então tá bom. Então tá bom. Muito bem. Oi, gente. Eu já tô batendo papo com a Suene. Oi, Eli, tudo bem? E Como é que aí, você tudo está? bom? Leite, tudo certo. Luiz e Maiana, que está aqui pela Presente. segunda vez aqui, presente. Seja bem-vindo É mais uma chamada. vez, Luiz. Muito obrigada. Bom, alguém tem algum abraço para mandar ou já vamos direto para os destaques? É que às vezes tem um ou outro que tem um abraço para mandar e manda um abraço A agora. Suzane antes sempre tinha, depois É, ela ela parou, desanimou né? Olha dos só, de abraços. tanto vocês pegarem no meu Logo em pé... ano eleitoral você de tanto- esquece de mandar abraço. De tanto É vocês verdade. pegarem no meu pé, eu acabei ficando sem graça de ter sempre os abraços para mandar. Mas eu tenho aqui, o abraço para o Gustavo Aguiar, de Campinas, e também para Eliel Souza, que é de Vicência, em Pernambuco. Um grande abraço para vocês. Muito bem. Você tem abraços? Você fez uma respirada de... Não, eu já pedi a benção a pai e a mãe Ah, hoje então- de manhã. Tá pra Bahia. Painho e Maninha. Então tá ótimo. Vamos aos destaques. Começar com Hélio Moro. Hélio Moro não, Hélio Moura. Hélio Moro de Veneza. Nossa, Hélio Moro. Hélio Moro, quase é parente do juiz Sérgio Moro. Hélio Moura vai falar sobre um churrasquinho um tanto quanto polêmico aí, envolvendo Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. Como é que foi isso daí, ô Hélio? O comandante lá do regime não faz regime como a população venezuelana, infelizmente, tem sido obrigada a fazer, porque os dados, inclusive do próprio governo, mostram que os venezuelanos já perderam 11 quilos só neste ano porque não tem comida. E aí a gente está vendo aí, quem está acompanhando pela TV, quem não tiver, depois procura aí na internet. É um restaurante muito famoso na Turquia, lá em Istambul. Tem um camarada aí que faz uns cortes de carne famosíssimos. Esse cara é um chefe internacional, tem restaurantes em vários lugares do mundo. E tá ali o Nicolás Maduro. É na Turquia isso, né? Na Turquia, lá em Istambul. Tá ali o Nicolás Maduro comendo essa refeição, recebeu uns presentinhos, ele estava fumando um charuto, é um detalhe também, um charuto cubano, tem uma caixa ali especial desse charuto cubano. Essa refeição, quer dizer, essa não, né? Mas uma refeição nesse restaurante, desse chefe famoso aí de Istambul, custa por volta de $1.000. Nossa. Não tem problema, né? Porque, assim, presidentes realmente, quando viajam, ele estava voltando da China, e aí passou pela Turquia antes de chegar para a Venezuela. Mas não quando o país está assim. Né? Exatamente, é muito comum que celebridades têm dinheiro para gastar, você tem que gastar em alguma coisa e vai eu tô gastar. sabendo que você está cheio Exatamente, de então tem muito. O Hélio, por Tem exemplo, muitos é uma dinheiros. dessas celebridades. Mas o problema é que Nicolás Maduro estava gastando aí dinheiro que é governamental, porque dificilmente ele tirou do bolso, mas se ele tirou do bolso ainda assim é uma coisa muito estranha, porque a população dele sofre de falta de comida.
aqueles que têm condição financeira de comprar comida não encontram comida nos mercados para comprar. Por isso que tem 2 milhões de venezuelanos que já fugiram da Venezuela, alguns deles aqui chegando ao Brasil, tentando fugir do regime, mais de 300 mil, 400 mil já na Colômbia, que está sentindo um peso enorme por conta do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. E aí, claro, os venezuelanos vendo o seu presidente comendo uma comida tão cara dessa, enquanto a população inteira está sofrendo e não tem o que comer. Esse dado é muito relevante, de que, em média, os venezuelanos perderam ao longo deste ano 11 quilos. Nossa, gente, E não são 11 quilos perdidos porque estão entrando numa fase aí de saúde. As pessoas estão literalmente trocando o almoço pela janta. Às vezes, dentro de casa, tem rodízio. Olha, ontem, meu bem, você comeu. Hoje, então, sou eu que como. E amanhã, aí vai ser a sogra. Aí, no outro dia, vai o filho mais velho. De verdade, isso parece ridículo, parece loucura, mas é o que está acontecendo na Venezuela. Isso, né? É triste. Nossa, A gente teve imagens num especial que a gente fez sobre a Venezuela, e mostrava-se um caminhão de lixo passando e as pessoas iam atrás, sabe, enquanto o caminhão estava esmagando aquele lixo, as pessoas procurando alguma coisa assim, o que encontravam comiam. Você Lembrando aquele tá poema. Vendo aí, você que está acompanhando pela TV, está vendo as imagens que o Hélio está falando agora, do pessoal pegando a comida que cai do caminhão do lixo na Venezuela. Terrível. Eu já morei com a venezuelana, né? Eu me lembro quando a mãe dela chegou aqui e ela levou de tudo, de papel higiênico, absorvente, comida. E era aquela tensão no aeroporto se iam abrir a mala dela, se não iam. Aí teve que fazer toda aquela embalagem, aquela tensão, porque ela veio buscar mantimento mesmo. Coisas básicas, básicas. Coisas básicas, E só conseguiu sair do país porque muito provavelmente a sua amiga que morava aqui no Brasil pagou com real, porque Sim. se fosse pagar com o peso Bolívar. boliviano, né? O Bolívar, É né? o Bolívar. O Bolívar não ia Não conseguir ia sair de lá de conseguir. jeito nenhum. Uma senhorinha, assim, porque a gente já estava acompanhando a situação pela TV, mas quando a gente vê assim de perto essa realidade, para mim foi chocante. E coisas assim bem básicas, de higiene, por exemplo, meu Deus. Bom, vamos ao destaque da Luíse, que é o seguinte, Luíse, a sua notícia é de que 4 em cada 10 brasileiros não usam cinto de segurança nas estradas. E não é nem na rua de casa, é na estrada. Se você está ouvindo a gente no rádio e está no carro agora sem cinto, põe o cinto. Mas o dado é mais ou menos isso, Luíse? É isso mesmo, eu até trouxe essas informações aqui, que no ano passado a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 3.500 acidentes em que as pessoas estavam soltas no veículo. Aqui no Brasil, às vezes, a gente vê, na maioria das vezes, a pessoa que está na frente, né, o motorista e o carona, geralmente usam o cinto de segurança. Mas as pessoas de trás, elas não têm muito essa cultura. E nem o motorista costuma cobrar, né? E aí, esse mesmo levantamento da Rodoviária Federal diz assim que 1 a cada 3 dias a gente tem uma média de 5.370 feridos por conta desses acidentes em estradas por conta da falta, né, do uso de segurança. Aí esse estudo também foi feito, esse que diz, né, de 4 a 10, foi feito por uma instituição, a Arteris. Ela fez esse levantamento nas 5 regiões do país e ela é responsável por mais de 3.000, né, 3.200 quilômetros de estrada aqui no nosso país. E aí eles apontaram o seguinte, que 8,9% dos motoristas, eles próprios não usam. Porque a gente vê muito, né? É muito comum ver o motorista usando. 8,9% dentro dos próprios motoristas. Eles não usam. Porque a gente já acha errado o cinto de segurança não ser usado atrás. E é muito comum a gente encontrar isso. Mas existem motoristas, inclusive motoristas, que não utilizam, né? E aí 36% não cobram o uso do cinto de segurança para o passageiro. Tanto o carona quanto aquelas pessoas que estão atrás. E aí eu achei muito interessante também, destaquei aqui, que aqui a Artesp, né, que cuida aqui dessa parte de São Paulo, chegou a resultado semelhante, que 7% dos motoristas e 35% dos passageiros que ficam no banco de trás também não usam o cinto de segurança. Eu sempre me sinto tão responsável por quem eu carrego no carro, que é tão automático quando a pessoa tá de carona comigo e tudo, eu falo, cara, coloca o cinto, por favor. Tem gente que não quer colocar, eu falo, não, você tem que colocar porque... Querendo ou não, sou responsável pela sua vida e se acontecer alguma coisa... coisa... E é você que vai tomar a multa. Exatamente, tem isso também, né?
Porque a gente, como motorista, deveria ter, talvez, né, assim, uma consciênciazinha maior, já que a gente está carregando outras pessoas, incentivar quem está com a gente no carro a colocar o cinto de segurança. E uma coisa também, um detalhe, é que antes não tinha multa, né, para quem não usava o cinto de segurança. Então, vamos lá colocar uma multa para o cinto de segurança. Aí hoje tem uma multa gravíssima, né, é 5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23. E aí tem também a questão das cadeirinhas para as crianças, que também antes não tinha tanta essa obrigatoriedade, hoje existe uma fiscalização bem forte em relação a isso e que tem uma multa de R$ 293,47. Aí a gente tem campanha de aumentar a multa para poder usar o cinto de segurança, a gente tem o Setembro Amarelo, que tem a campanha também de todos os cuidados, né? Maio Amarelo. Maio Amarelo. Eu falei maio, vocês prestem atenção. É que são muitas coisas amarelas, né? Setembro, é maio. Devia ter que escolher outra cor, né? E aí tem essa questão da campanha também. E uma coisa também que me chamou muita atenção é o seguinte, que quando você tem o impacto da batida, então meu peso fica 15 vezes maior. Então, Quem está atrás machuca os da frente. Os da frente e até mesmo quem está na frente tem uma tendência com certeza. Não são poucas as histórias que a gente já ouviu de gente que morreu em um acidente porque estava sem cinto de segurança. Agora, só um detalhe para pensar, né? Esse levantamento diz que 4 em cada 10 brasileiros não usam cinto de segurança nas estradas. Obviamente, isso se baseia em dados de multas que são dados por conta desse tipo de situação. Agora, se você parar para pensar, a quantidade de pessoas que vive essa situação de não pôr o cinto, só que obviamente não são multadas porque não foram parados, etc., eu apostaria que esse número é consideravelmente maior até do que esse dado oficial de pessoas que não usam, o que torna ainda a situação mais grave. Vamos agora para a Suzane com o seu destaque, Suzane. Tem a ver com o IDH, para quem está em casa às vezes não se lembra o que é o IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano, tem a ver com qualidade de vida das pessoas, né? Que o IDH do Brasil subiu incríveis. Rufem os tambores, por favor, na edição colocar tambores. 0,001. Mas apesar desse crescimento expressivo, né? Estou fazendo aspas aqui, o pessoal do rádio não está vendo. O Brasil continua na 79ª posição, ou seja, a posição de número 79, em um ranking de 189 países. Não estamos tão ruim quanto países que estão mais para baixo nesse ranking, mas não é legal estar na posição de número 79 do Índice de Desenvolvimento Humano. E não é legal ver um crescimento tão expressivo. Exatamente, 0,0001. Não, e você viu que o crescimento, assim, ó, cresceu, mas não saiu do lugar, entendeu? Então você já viu aí o quanto que isso reflete, no fim das contas, na vida real. Foi exatamente isso. Só colocando aqui esse ranking mundial, ele é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, enfim. É o 3º ano seguido que a gente continua nessa mesma posição, embora esse milésimo aí de crescimento, esse ranking acontece anualmente, é feito baseado nos resultados que cada governo oferece, né? E então eles calculam esses resultados. E só para nível de conhecimento, mais uma vez, até fazer uma brincadeira, né? Aqui no Redação, a gente sempre tá o Brasil sempre está ruim nesses rankings. Ainda bem que temos o Revista para levar boas notícias, né, Leite? Então, assim, as nações, gente, para vocês conhecerem que tem o IDH mais elevado, como sempre, Noruega, fica a dica aí para quem quiser morar fora do país, Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda e Alemanha. O triste é que as 5 nações piores estão todas na África, né, que são Burundi, não conhecia, Chad, Sudão do Sul e República Centro-Africana. Esse índice, mas tem uma parte interessante, boa até de colocar, porque eles colocam dentro da pesquisa, vem outros números menores fatiados, né? Então eles colocam assim, desenvolvimento humano baixo, médio, alto e muito alto. E, graças a Deus, a gente está entre as nações de desenvolvimento humano alto, ao menos, né? E considerando aqui na América Latina, nós estamos ocupando o 5º lugar. A gente só perde para o Chile, Argentina, Uruguai e, pasme, a Venezuela. Mostrou aqui esse ranking. Eu até fiquei pensando, porque eles levam em consideração saúde, educação e renda. Eu falei, gente, a gente perdeu para a Venezuela, como assim, né? Teria que ter mais detalhes do estudo, talvez, para poder tentar entender melhor essa... A Venezuela, nesse momento, está com dificuldade de conseguir informações verdadeiras sobre o país, inclusive, né? Isso pode acabar Pois mas foi feito dados, no ano passado, entendeu? E, assim, a gente tinha um índice de desenvolvimento humano em crescente, só que com a crise política, a gente acabou permanecendo no mesmo ranking. Então, aquele crescimento que estávamos tendo ficou estagnado.
Aí eu fiquei até curiosa mesmo, porque... Mas tem um detalhe aí também. Digamos que o IDH da Venezuela era muito alto. Teve essa queda por conta de toda a crise, mas que não superou o índice do... Quer dizer, que continua superando o do Brasil também. Olha, é realmente uma boa reflexão. Então, assim, daí eles colocam dividido, né, a questão da educação, a saúde, a desigualdade. E já para encerrar aqui, que meu tempo acabou, só uma coisa interessante, duas coisas na verdade. Uma que difere a nossa desigualdade de renda é a diferença e a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Isso foi colocado no estudo. Então, assim, se houvesse mais igualdade entre os gêneros, né, nós estaríamos melhor equiparados em questão de distribuição de renda. E o outro ponto que a ONU colocou é que a depredação do meio ambiente, né, a má conservação do nosso meio ambiente, e todo esse lance do cuidado em todos os aspectos do meio ambiente, ele é muito importante no desenvolvimento humano. Então, países que cuidam muito dessa parte mais ecológica, né, têm políticas para a preservação do meio ambiente, estão à frente. Não é o nosso caso. Muito bem, e a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta conversamos sobre eleições. Quase 80% dos brasileiros não se lembram em quem votaram para senador e deputado em 2014. Será que você faz parte desse grupo? Redação Novo Tempo volta já.